Bom dia, eu sou o Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Está em tramitação o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É uma proposta do governo que também pretende tributar os chamados super ricos. Mas o que é que isso vai significar para o contribuinte brasileiro? É o que vamos saber a partir de agora com o advogado Sérgio Papini, especialista em direito tributário. Bem-vindo, Sérgio, aqui ao nosso Contextualizando. Obrigado. E aí, o que é que muda para o cidadão, ou o contribuinte particularmente, com essas novas regras? Muda do ponto de vista do contribuinte assalariado, né, o brasileiro, a grande massa. O que muda é que você vai pagar menos imposto. Então, a quem tem uma renda de até R$5.000 mensais, né, que hoje você tinha um escalonamento, né, porque a tributação do imposto de renda, existe um princípio chamado progressividade. Então, quanto maior a renda, maior a fatia de alíquota, maior a faixa de alíquota que deve incidir sobre o imposto. Então, antes você tinha isenção, né, até R$2.000 e poucos reais, R$2.000 e poucos reais, você ia aumentando essa alíquota, começava em 7,5, 15, 22, 27,5, e todo mundo, a partir daquele teto, né, dos descontos, você pagava igual, né, a alíquota nominal. Claro que depois você tem aqueles descontos todos, deduções de escola, despesas médicas, mas todo mundo começava igual. Com a proposta do governo, que na verdade é uma proposta que veio até do governo anterior, o governo anterior tinha também essa ideia, apesar da pandemia, né, tinha aquela ideia de também prestigiar quem tinha uma renda menor, tributando menos, foi agora realmente encampada, né, nesse projeto de lei, que é um projeto de lei, então ainda não está naturalmente vigente, é algo para... Está em tramitação. Está em tramitação, né? Então pode não ir para frente, pode sofrer alterações, mas a ideia dele é que pessoas que tenham até R$5.000 não paguem imposto algum de renda. Então, se eu tenho uma renda anual de até R$60.000, eu não pagaria imposto algum. Entre R$5.000 a R$7.000 mensais, aí você já vai ter uma alíquotazinha, um desconto, né, na alíquota de 27,5%. E acima de R$7.000, aí você vai tributar normal os 27,5%. Quem recebe, por exemplo, 10.000 na fatia, né, que for até 5, não vai pagar nada. Na fatia que for de 5 a 7, vai pagar aquele escalonamento do PL se aprovado. E a partir do 7, aí você já vai para a alíquota nominal de 27,5%. Então, isso daí é uma parte do projeto, né? Então, nessa parte do projeto, haveria uma renúncia de receita. Então, a preocupação é como é que eu viabilizo um projeto em que haverá um impacto orçamentário importante, né, que afeta muita gente, onde haverá esse incentivo, né, haverá uma desoneração, e como é que eu compenso, uma medida compensatória. Por um certo tempo, no governo anterior, tinha-se uma ideia que não tinha a ver com medida compensatória, mas que no fim do dia poderia representar em se tributar os dividendos, né? Foi um projeto lá em 2021, na época do Paulo Guedes, ele não foi adiante, porque houve resistência, justamente porque quando a gente vai falar dos dividendos, falando no panorama internacional, apesar de se tributarem os dividendos, e dizia assim, no Brasil não se tributa dividendo, só que a tributação da pessoa jurídica, ela é ligeiramente menor. Então você tem uma redução na tributação corporativa e você tem a tributação de dividendos, mas elas meio que funcionam como uma coisa só, porque o sócio pessoa física, ele também é uma extensão, né, daquela ficção pessoa jurídica. Então, poxa, por que eu vou tributar 34% e tributar mais 15%? Então, tentou-se desonerar a pessoa jurídica lá atrás e tributar a pessoa física com os dividendos naquele projeto lá de 2021, que, de novo, não foi adiante. Por quê? Resistência, porque não se sabia exatamente quantos percentuais você precisaria tirar na renda da pessoa jurídica para essa cesta não ser afetada, e resistência também porque havia aí era uma medida, vamos dizer assim, que abrangeria todas as pessoas que recebem
que recebem dividendos. A medida lá atrás, ela não foi pensada sob o ponto de vista arrecadatório, divulgou-se isso. A ideia era para dar uma CDE, era de tributar dividendo, de incentivar que o dinheiro circulasse na pessoa jurídica. Agora... Sim, aí como é que vai ficar? Isso que eu ia perguntar. Agora, onde é que o governo vai compensar, né? Essa perda de receita. Perfeito. Aí agora, qual foi a ideia, né? Aí estou trazendo esse tema dos dividendos, porque na verdade talvez seja o tema mais impactado por essa medida compensatória de agora. Então, a medida compensatória de agora eu quero tributar, como você disse aí há pouco, os super ricos ou a alta renda. E essa alta renda não é tributar quem já foi tributado a 27,5%, né? Já pagou o seu tributo. A ideia não é essa. A ideia é aquela pessoa que recebe, na sua pessoa física, um rendimento alto, que é um rendimento alto, de acordo com o PL, mais de R$600 mil anuais, né? De R$600 mil até R$1.200.000 tem um escalonamento e acima de R$1.200.000 sempre 10%. Aí tem várias regras que a gente pode conversar daqui a pouco, detalhes, né? Mas assim, a ideia é pegar essas pessoas que têm uma tributação menor do que 10% na pessoa física. E aí a medida compensatória viria justamente, eu quero tributar esses brasileiros, né, que têm uma renda alta e que não são tributados na alíquota mínima para compensar essa perda da arrecadação que eu teria com os 27,5%, com o aumento, né, da isenção dos R$5 mil. E o que é que muda, Sérgio, para as empresas com essa proposta do governo? Olha, em termos de tributo. Em termos de tributo, muda e assim, até de forma importante. Porque para as pessoas jurídicas você tem dois regimes de tributação clássicos de imposto de renda, né, que a gente está tratando aqui de imposto de renda, né, é importante primeiro pontuar aqui o impacto na tributação da renda. Você tem o lucro presumido, você tem o lucro real. O lucro real são empresas grandes, empresas que faturam mais geralmente, né, de 78 milhões ou alguns segmentos que o lucro real é mais atrativo. E o lucro presumido é uma espécie de presunção do lucro, onde você pega um percentual e aplica sobre a sua receita. E você tem ainda o Simples Nacional. O governo, assim, a ideia, quem é que vai sair perdendo em termos de pessoa jurídica e pessoas físicas que fazem de pessoas jurídicas? São justamente as empresas do lucro presumido, onde as margens de lucro elas são muito altas, perto da presunção, e não se captura a tributação da renda, né, como se ela tivesse, por exemplo, um lucro real, porque a presunção, aquele percentual que é usado sobre a receita, vamos imaginar que a empresa de serviço faturasse 100 milhões de reais, ou 10 milhões de reais no ano. Aí eu vou usar um percentual de 32%. Então eu estou dizendo que minha margem de lucro é de 3.200.000. Só que, na verdade, essa empresa teve uma renda de 5 milhões. Então, a fatia que seria tributada seria em cima de 32. Então, ela faz um mecanismo no final da lei que não tem a ver, o tema não é de pessoa jurídica, a proposta envolve pessoas físicas. Só que onde é que chega na pessoa jurídica? Que se a trava, houver um cálculo lá complexo, você comprovar que a sua alíquota efetiva da tributação da pessoa jurídica for 34%, por que 34%? 15% de imposto de renda, 10% de adicional e 9% de CSLL. Se você comprovar isso, você não vai pagar, pessoa física, o X% da alta renda. Por quê? Você está comprovando, e aí é um cálculo complexo, isso é um problema operacional de comprovar, que a pessoa jurídica já pagou os 34%. Contudo, quando você vai para o lucro presumido, por exemplo, que talvez sejam as pessoas jurídicas mais impactadas, como você usa esse percentual e você tem um cálculo para fazer que não usa presunção, pode chegar a uma conclusão de que olha, sua alíquota efetiva foi menor do que 34%, logo você vai ter que somar a alíquota efetiva do lucro presumido com a alíquota da alta renda e aí pagar a alta renda. Então, no lucro real, se você não tiver incentivo fiscal, se você não tem SUDENE, se você não distribui juros sobre capital próprio, se você não tem nada reduzindo sua base, sua alíquota efetiva é perto de 34%, ela não vai afetar a pessoa jurídica, do ponto de vista de alíquota. No lucro presumido, já é talvez aí o principal holofote para se para se afetar a tributação, né? Mas sem prejuízo, claro, de que seja numa ou seja noutra,
você vai trazer aí de repercussão práticas de compliance, de conformidade. Você saber, olha, eu tenho que reter, eu não tenho que reter, eu vou reter e depois o sócio vai pedir restituição. Estou certo, eu estou errado, eu sou responsável tributário. Então tem muita coisa que isso é só um PL, um projeto de lei, que o governo, uma vez aprovado, tem que regulamentar e dar clareza sobre isso, né? Ou seja, você tem ideia de quantas pessoas no Brasil contribuem com o imposto de renda? Não tem os números exatos, mas com certeza dezenas de milhões de pessoas, não sei se chega a centenas de milhões que transitem a declaração, né? Mas são muitos milhões de pessoas e vai impactar muita gente. E vai impactar positivamente para muita gente e isso, vamos dizer assim, essa medida, talvez o grande apelo dela e o ponto positivo é que ela afeta positivamente muita gente e afeta negativamente uma fatia bem menor de pessoas, né? E aí por isso que até politicamente é a medida que é mais fácil, mais palatável de ser aprovada. Ok. Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta conversando com o advogado Sérgio Papini. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, o advogado tributarista Sérgio Papini. Sérgio, o que é considerado para a Receita Federal renda? Renda, essa é uma pergunta boa. Assim, para a Receita Federal, eu diria que é o seguinte, o conceito de renda, ele não está delimitado de maneira expressa na nossa Constituição Federal. O tributo, o nosso sistema tributário, ele foi muito construído e ele tem muitos detalhes na Constituição Federal. Uma série de conceitos você consegue extrair de lá e a partir daí das legislações. O que você tem de renda, né, usa-se que é um conceito residual, né? Renda não é aquilo que é receita bruta, renda não é aquilo que é patrimônio, renda não é aquilo que não é faturamento, né? Então, renda não é grande fortuna. Então, renda, primeiro tem esse conceito residual e depois vem o conceito das ciências contábeis, o conceito de lucro, né? Renda tem a ver com lucro, renda é aquilo que eu penso em receitas menos despesas. Então, eu tenho uma receita de 100 mil e se eu tenho uma despesa de 99 mil, eu tive uma renda de 1.000. Se eu tenho um lucro, né? Um lucro contábil, se eu tenho uma receita de 200 mil e uma despesa de 1 milhão, eu não tenho lucro, eu tenho prejuízo. E aí isso é, vamos dizer assim, um conceito básico. Aí a partir daí você tem conceitos até mesmo diferentes para pessoas jurídicas, pessoas físicas. Então você pode ter uma renda, um lucro contábil, mas a sua renda ela é oferida para a pessoa jurídica no lucro real, com adições, com exclusões para você chegar no lucro real. O lucro presumido já é calculado de forma diferente. A renda da pessoa física, que é o foco aqui, é aquele que você recebe ao longo do ano de aplicações financeiras, de dividendos, de rendimentos assalariados, né? Isso é efetivamente sua renda. E algumas despesas que você pode abater. Despesas médicas, despesas de saúde. Aí você tem um imposto sobre o encontro de todos esses conceitos, né? Da renda. Bom, uma pergunta, aliás, que muita gente se faz. Salário é renda? Eu pergunto porque muito assalariado paga imposto de renda. Sim. O salário, ele é parte do conceito de renda. Então, o salário por si só, ele não é, se houver o salário, se eu vou tributar o salário e vou esquecer minhas despesas. Não, isso não seria propriamente uma renda. O salário é um vencimento, uma remuneração, mas não necessariamente a sua renda. Por quê? Porque existem algumas despesas que são aceitas pela legislação como dedutíveis do salário para fins de imposto de renda. Então, ele faz parte da sua renda, mas você tem outros elementos de despesas que podem fazer com que aquele salário que você pagou antecipadamente, inclusive retido na fonte lá pela sua pessoa jurídica, que lá no final você tem direito a restituir, porque se constatou que você teve despesa médica, que você teve despesa escolar,
né, e que aquele valor que foi pago lá foi pago a mais, né, do que deveria ter sido pago. Então, por exemplo, seu salário também, às vezes acontece se você ter, é um caso diferente, você tem duas fontes de renda, aí a pessoa não sabe disso, aí um retém, aí o outro retém igual, aí depois você soma os dois, tem direito a restituir, porque você não considerou que aquelas faixas de isenção, né, elas seriam, não aplicou de maneira adequada, porque você tem duas fontes de renda, não uma só. Então tem esses ajustes que você faz na declaração. Então sim, o salário compõe a renda, é uma remuneração, mas ele não é necessariamente sinônimo da sua renda. Isso sob o aspecto, esse aspecto lógico disso é que você, se você pensar em renda enquanto acréscimo patrimonial, porque você traz no Código Tributário, em linha com a pergunta que você fez antes, você tem o acréscimo patrimonial, né? E você tem a seguinte situação, eu vou olhar no final do ano, se você olhar só o acréscimo, eu tenho menos patrimônio do que eu tenho agora. Então eu tive renda. Aí era uma primeira crítica que se fazia. Então a renda ela não pode ser apenas olhada sobre o vínculo do acréscimo de patrimônio, mas também pode ser o acréscimo de patrimônio. Então existem situações em que o acréscimo patrimonial ele é alvo da tributação da renda. E existem outras situações, um ganho de capital, vou vender um imóvel específico naquele momento ali. Aquilo vai gerar uma renda para mim. Por quê? Eu comprei imóvel por 100 mil, vendi imóvel por 300 mil. Então, eu tive um ganho de capital, né? Aí, se eu não tiver na isenção, que existem isenções por ganho de capital, eu vou tributar aquele ganho de capital. Aí, eu ganhei na loteria. Se eu ganhar na loteria, eu estou tendo uma renda. Agora, se eu ganhar uma indenização, por exemplo, será que é renda? Aí, você tem várias situações em que é renda, não é renda, né? A jurisprudência, que o julgamento, que os tribunais deliberam, a própria Receita Federal, a sua pergunta, entendem que, por exemplo, a indenização por dano material não é renda, mas a indenização por dano moral, aí por um tempo entendeu-se que era renda, e depois não, e por aí vai. Outra coisa, Sérgio, esse modelo de incidência no imposto de renda sobre salário que é praticado, é utilizado aqui no Brasil, ela é seguida universalmente? Ela é acompanhada em outros países, sabe dizer? Sim, em vários países você tem o conceito de renda é um conceito que é debatido há muitos anos. Tem modelos de tributação na Europa, modelos de tributação nos Estados Unidos e os salários, né, boa parte os salários, eles fazem parte da cesta da apuração da tributação da renda. Mas, como eu disse, o salário por si só, ele não é de maneira isolada ou a base de cálculo sobre a qual você vai pagar o seu imposto de renda. Ele faz parte da sua renda. Só que você tem outras despesas, você tem outras rendas, como eu disse, ganho de capital, indenizações, algumas indenizações que te geram um acréscimo patrimonial, que poderiam ser tributadas, você tem rendimentos de aplicações financeiras, tem um universo de situações que não se resume apenas ou seja, o que eu estou querendo dizer, o salário não é sinônimo de renda no Brasil e mundo afora, ele faz parte da base de cálculo de tributação da renda. E em que medida? Existe o salário mínimo e existe os grandes salários. O que se está fazendo aqui no Brasil, né, com esse projeto, é ampliar a faixa de isenção da renda até aquela determinada, os 5 mil reais lá que a gente conversou, aquela determinada faixa, exato. Outra coisa, como é que se dá, no momento, antes dessa proposta do governo ser discutida e eventualmente aprovada pelo Congresso, a tributação dos chamados super ricos? Bem, não havia até então, existe um primeiro tributo que não é renda, que é o imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto está lá na Constituição e é um imposto difícil politicamente, e é um imposto que pode gerar uma série de assimetrias de ordem econômica. Então quem tem patrimônios imobilizados, que não conseguem às vezes liquidez, problemas de mensuração. Então é um tributo que ele não é tão palatável para a própria fiscalização e não tem tanto apelo popular. O que é que você tem no Brasil? A tributação da renda, que deve ser progressiva, até então, é uma tributação que tinha até 27,5%. Então, você tributa de forma distinta hoje, né? Até aquele teto não sei exatamente agora o valor, 6 mil e poucos, talvez 6 mil e poucos reais, e a partir daí
todo mundo igual. Então, com essa medida do super rico, né, o que está se querendo aí, não é, inclusive essa bandeira, não é nem gerar uma medida de arrecadação, mas é uma questão de você permitir que a base da pirâmide seja desonerada e que quem está acima da pirâmide e quem não é suficientemente tributado é isento, né, no rendimento alto, com essas faixas aí que eu comentei de 600 mil ano até 1.200.000, com alíquotas progressivas até 10%. E acima de 1.200.000, 10% de alíquota fixa, você tributar. Então, hoje no Brasil, não existe uma tributação direcionada para o imposto de grande fortuna, não passou, e o que você tem são as alíquotas. Aí sim, que o Brasil, a gente não pode falar que não, nós temos realmente uma série de tributos, uma carga tributária muito pesada sobre o consumo, né? E aí o consumo tem justamente esse problema de você, como você tributa, todo mundo compra arroz, todo mundo compra feijão, televisão, né? As coisas básicas, isso acaba onerando a cesta de consumo do trabalhador médio, e é uma carga, um tipo de tributação muito regressiva e acima da média mundial. Ao passo que a renda, né, ela tem uma progressividade, assim, de certa forma, limitada, né? Bom, esse projeto do governo, ele altera, de alguma forma, a tributação em relação ao mercado financeiro? O mercado financeiro, existe como é que é calculado esse imposto? É complexo, mas assim, você vai pegar o valor da sua renda total, né? Não é apenas o salário, e você vai verificar se você recebeu mais de 600 mil reais por mês. Desses 600 mil reais por mês, algumas coisas não entram nessa conta, então você já tira. Então, se você recebeu um ganho de capital, exceto ganho de capital apurado em bolsa de valores, que é uma tributação específica lá por operação líquida. Se você tiver o ganho de capital, ele não entra nessa conta. Se você tiver um rendimento acumulado, que você recebe um dinheiro de forma acumulada, vários anos passados, você recebe de uma vez só, você também não entra nessa conta, porque não faria sentido, porque não é desse ano, é de vários anos passados. E doação, e aí tem uma atenção especial em antecipação de legítima, não entra nessa conta. Aí você vai pegar esse bolo, né, de 600 mil, tirando, se você tiver se tiver 1 milhão e 500 mil, foi isso que eu falei há pouco, você não vai estar acima dos 600. Mas se você tiver outros rendimentos que não esses, que estejam acima de 600, você já está eleito. Aí você vai calcular o tributo. Para calcular o tributo, a base de cálculo, você vai tirar outras coisas da base de cálculo, dentre as quais poupança, dentre as quais debêntures incentivadas, dentre as quais LCA, né, LCI, que é a letra do crédito agrário, letra do crédito imobiliário, isso daí não entra. Então, no mercado financeiro, o impacto assim, desses títulos que são isentos, né, no mercado financeiro em especial, eles não vão ser impactados pela medida, mas bolsa ou participações societárias, isso aí já impacta. Então, assim, pode impactar, mas a grande parte dos rendimentos, né, esses que são isentos que eu comentei, eles não entrariam no cálculo, né, não seriam impactados. Bom, Sérgio, agradecendo pela sua participação aqui em Contextualizando, uma outra pergunta para você. Esse projeto do governo, você considera ele realmente mais justo para o contribuinte? Veja, é um projeto que eu acho que ele é um projeto que tem seu apelo, é um projeto que parece ter um fundo de justiça social, né? Afinal de contas, eu tenho um deslocamento da tributação da base da pirâmide para o alto da pirâmide. Ele tem problemas que precisam ser naturalmente tratados no Congresso, complexidade. Então, por exemplo, como é que eu vou? A operacionalidade mesmo do negócio não é fácil, é bem complexo. Demonstração financeira de uma pessoa jurídica, como é que eu vou saber se a pessoa jurídica que está me pagando, ela tributa 34% ou não, se ela é obrigada a me dar as receitas, como é que vai ser essa conciliação? As próprias pessoas jurídicas para fazer a retenção, quem está no exterior, que é um ponto que é sócio de pessoa jurídica aqui no Brasil, seja pessoa física ou jurídica, né, vai ter que pagar e depois pedir restituição, e não tem regras ainda definidas. Então tem muita coisa. As empresas que são holds, empresas às vezes que trabalham ali no limite dos 34%, vai ter que ter retenção para depois a restituição, haver a restituição. Então tem muita coisa do projeto que pode ser melhorada, e certamente eu acho que o Congresso vai trabalhar com a maturidade que o tema exige. Agora, não para deixar claro para o telespectador, não é uma reforma da tributação
da renda, não é uma reforma ampla da tributação da renda. Nós temos aqui uma compensação para a medida da desoneração do imposto de renda na base pela pirâmide, né? E há casos que pode haver assimetria de justiça, certamente, mas o apelo de eu tributar, e é isso que o Congresso vai ter que tratar, mas o apelo de eu tributar mais quem está no topo e tributar menos quem está na base, né, parece justo. Ok, você pode assistir a essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Um bom final de semana para todos.